Gênesis 14 é muito rico, cheio de princípios. E vamos por etapas para nós ficar mais claros, né? Veja só, nós temos 4 reis lutando com 5 reis. E nesses 4 reis eu queria destacar um dos reis que é o Kedor Laomer. Ele vem da descendência de Sem de Elão. E o que nós vemos lá? Que Sem recebeu a bênção e Cã, ele seria o quê? Escravo de da descendência de Sete. E aqui nós vamos ver que esses 5 reis vêm o quê? Da parte da mais da descendência de Sete, tá? E esses 4 reis vitoriosos, eles já vinham de grandes vitórias. Eles vieram lá do norte, bem mais acima do norte da Palestina, descendo ali pelo Rio Jordão e indo até próximo ao Mar Vermelho, fazendo N conquistas, conquistando povos. E eles conquistaram alguns povos que eram considerados gigantes naquela época, que eram os Refaíns, os Zuzins e os Emins, que está aqui no versículo 5. E então a gente fica imaginando a magnitude desses reis, né? E para vocês verem que eles eram gigantes, vocês podem estar vendo Deuteronômio 21, que lá está relatado isso, tá? E depois, a hora que eles estavam subindo, fazendo uns outros caminhos lá, eles foram que lutaram com esses 5 reis. Dentre esses 5 reis, nós vamos destacar o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. E Ló habitava onde? Habitava em Sodoma. Mas vamos agora ver que aonde foi essa luta? Essa luta foi ali no mar do Sal, que é o Mar Morto. Esse mar, ele tá ali próximo dessa região, tem poços de betume e esse mar fica abaixo 40 metros do nível do mar. E ele então é um mar assim, com salinidade muito alta, onde nem peixes tem. E hoje, até hoje, os arqueólogos encontraram artefatos no Vale do Cedim, aonde houve essa guerra, aonde demonstra que houve realmente uma grande guerra ali. Então, e quem ganhou essa guerra? Os 4 reis. E eles levaram todo cativo todos os povos dos outros reis que perderam. Então, essa é uma parte para nós estarmos gravando, tá? E agora nós vamos falar que Abraão socorre Ló. Ló morava onde que nós vimos? Sodoma. Mas Ló, quando saiu lá de Abraão, ele não foi morar em Sodoma, ele foi morar em Zoar, perto de Sodoma. Mas ele não foi morar em Sodoma. Mas com o tempo ele foi se aproximando, até ir para Sodoma. Então, o que a gente vê muitas vezes na nossa vida? Sodoma é considerada uma terra de violência, uma terra de promiscuidade, assim como Gomorra. É uma terra inóspita para os princípios que Ló veio aprendendo junto a Abraão. Mas ele foi morar próximo, aí vai acostumando com uma coisa aqui, acostumando com uma coisa ali, e assim vai por diante, até que vai adentrando e mora lá dentro. Nós temos que tomar o máximo de cuidado. Em Romanos 12 diz para nós não nos conformarmos com esse século, nós não tomarmos a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, sabendo qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Então, Ló foi se deixando conformar por aquele século, por aquele conforto, por aquela vida. E ele também foi o que? Levado como os bens dos reis que ganharam. Só que logo Abrão ficou sabendo. Um deles escapou e veio contar a Abrão. E Abrão, o que ele fez? Ele pegou os 318 homens treinados para a guerra. É interessante que Abrão tinha contato ali, tinha esses homens de guerra, mas o que é 318 homens? Lutar com 5 reis que lutaram com gigantes, que venceram, que estava fazendo uma conquista de um território enorme. Humanamente falando, Abrão fez uma coisa insensata, ilógica, mas também ele não foi simplesmente sem estratégia. Ele atacou durante a noite, ele lutou em grupos, mas mesmo assim não tinha condições de lutar.
não tinha condições de vencer. Então, mas ele o que? Entrou em ação. Ele não falou, ih, agora não dá não. Ló tá perdido, porque esses reis aí já venceram todo mundo. O que que nós vamos fazer? Só vou sentar e chorar, porque não, ele tomou uma atitude. Fé vem junto com atitude. Oração vem junto com ação. Quando Abrão vinha voltando com os despojos, que tudo foi com os bens que foram pegos pelos reis, quando Abrão vinha voltando com seu sobrinho, com a família e com todas as outras pessoas, quem saiu ao encontro de Abraão? O rei de Sodoma, porque ele havia fugido na hora da guerra, né? E ele fez proposta, Abraão, fez uma proposta para que dá as pessoas para ele de volta e que ele podia ficar com os bens. Abraão aceitou? De jeito nenhum, ele recusou categoricamente, porque ele disse assim: jamais eu quero que você venha dizer que eu enriqueci Abraão, porque Abraão sabia de uma coisa: luz com as trevas não tem comunhão. E outra coisa, quem enriquece ele é Deus. E Abraão falou assim: sim, eu quero a parte que é dos aliados que estão comigo, porque havia aliados onde Abraão morava, ele morava próximo ali em Dan, morava próximo de outros povos. Então eram aliados dele que foram com ele nesses 318 homens de guerra. Então eu quero a porção dessas pessoas que me acompanharam e dos servos do que eles comeram. Então vocês percebem aqui a gente tem Ló com uma mente cauterizada lá em Sodoma, a gente tem Abrão usando a fé e indo resgatar o seu sobrinho, aquele que é do seu sangue, de uma forma ilógica, porque cria em Deus. Puxa, olha, ele foi por fé. Então eu vejo aqui o bom pastor que dá até a vida pelas ovelhas, ele foi. O nosso Deus, Jesus é um bom pastor. Ele veio nos resgatar desse mundo vil, né? É uma prefigura aqui do que Deus também fez a nós, não é verdade? Agora depois nós vamos aqui para a história de Melquisedeque. Melquisedeque é uma prefigura de Cristo. Nós temos ele referente na Bíblia em 3 lugares só na Bíblia: no Salmo 110, 4, em Hebreus 5 e Hebreus 7. Em Hebreus 7, olha o que vai falar de Melquisedeque, que ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. E o que Abraão fez aqui em Hebreus 7, eu estou lendo: separou o dízimo de tudo. E diz aqui que Melquisedeque não tinha princípio de dias, nem fim de existência, entretanto foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote perpetuamente. Então é uma prefigura de Cristo. Melque quer dizer rei, Sedeque quer dizer justiça, e Salém quer dizer paz. Então, e Salém porque fala que ele é rei de justiça e rei de paz. Então, rei de paz significa Jerusalém, paz e prosperidade. Não é muito rico isso? Então, quem saiu ao encontro de Abraão quando Abraão voltava? Melquisedeque, o rei de Salém. O sacerdote do Deus Altíssimo saiu ao encontro de Abraão. E o que ele trouxe para Abraão? Ele trouxe pão e vinho. Pão simboliza o corpo de Cristo e o sangue. Ali já estava tendo uma aliança perpétua de direito de participar do corpo de Cristo, de se regozijar, de comemorar a vitória que Deus deu a ele. E o que ele disse a Abraão, Melquisedeque? Disse: bendito seja o Deus de Abraão, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Quem deu a vitória a Abraão foi Deus. Não interessa se nós temos um inimigo que já venceu os gigantes. O que interessa é o Deus que nós temos, que vence inimigos, que vence gigantes, não é verdade? Temos que olhar para esse caminho, que quem vence as nossas batalhas é o Senhor.
E Abraão, o que que ele fez? Ele resgatou, ele tirou das mãos do inimigo Ló e todo aquele povo. E ele não aceitou honra de homem, ele não se orgulhou e ele reconheceu que Melquisedeque vinha de Deus. E o que que ele fez quando ele reconheceu isso? Ele entregou voluntariamente o dízimo, ele entregou o melhor. Esse voluntariamente entregou-lhe o dízimo é um coração que reconhece, que entrega, que a sua vitória vem do Senhor, o seu sustento vem de Deus. Então você vê quantos princípios nós temos aqui nessa passagem. Olha, nós temos Ló, que cada vez se aproximou mais de uma vida fácil e não foi se percebendo que estava entrando nas trevas em Sodoma. Nós temos reis poderosíssimos que conquistou gigantes, mas que o que foram derrotados pelo Deus de Israel. Abraão com apenas 300 homens atacou e venceu. Deus venceu. E assim, nós temos também que Abraão não negociou com o rei de Sodoma, porque não se negocia com luz e trevas. E depois nós temos o que? Melquisedeque indo ao encontro de Abraão. A prefigura já de Cristo aqui, que é o Rei de Justiça, o Rei da Paz e o sacerdote para sempre, Melquisedeque. Abraão, e disse a Abraão que o Senhor entregou essa vitória a ele. Então, quem entrega a vitória a nós é o Senhor. Mas nós temos que estar pronto como Abraão, saber onde tem os homens de guerra, saber fazer estratégias, porque nós estamos o quê? À mercê do Senhor, mas nós damos o nosso melhor, o nosso melhor. E Abraão deu o dízimo de tudo que tinha. Abraão poderia ter feito, negociado com o rei de Sodoma, nada disso ocorreu. Ele sabia que da onde vinha o seu socorro, o seu sustento, a sua bênção e a sua riqueza.